Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Eu recebi esse livro em parceria com o grupo editorial Record e ele foi publicado pelo selo Rosa dos Tempos. E eu decidi trazer essa resenha para vocês porque essa leitura foi a melhor leitura que eu fiz esse ano. E provocou em mim inúmeras reflexões. Eu fiz diversos apontamentos na leitura, né, tanto por post-its quanto por observações escritas. É um livro que precisa ser lido por todo mundo. É o tipo de livro que eu tenho vontade de indicar para todos. Bom, para começar, a Maryse Condé é uma escritora caribenha. Aqui tem uma foto dela. E a Maryse decidiu resgatar a história das bruxas de Salem, a tão conhecida história das bruxas de Salem, pelo olhar de uma personagem que até então estava esquecida, que é a Tituba. A história das bruxas de Salem sempre me chamou muito a atenção, desde que eu li A Letra Escarlate. Não fala diretamente da bruxaria, mas fala dessa sociedade puritana. Inclusive, depois eu vou retomar esse ponto. Então, é um livro que se passa justamente nessa sociedade puritana do século XVII nos Estados Unidos. Especificamente em 1692, por ali, na última década do século XVII. Essa edição tem o prefácio da Conceição Evaristo, muito interessante, onde a Conceição Evaristo traça ali alguns apontamentos sobre algumas passagens da história. Ela traz algumas reflexões sobre as ideias da história, alguns apontamentos sobre as ideias da história. É bem interessante também a gente já começar a leitura lendo esse prefácio para já ir provocando algumas reflexões durante a leitura. E eu gostaria de começar então falando sobre a história, depois eu vou fazer meus apontamentos, mas lendo o primeiro parágrafo que dá início ao Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que diz assim: A Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King, num dia de 16, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão nasci, desse ato de agressão e desprezo. E a partir daqui, então, a gente começa a conhecer a história de Tituba. E a partir desse início da história, a gente começa a entender o relacionamento da mãe com a filha. A Bena via Tituba como consequência daquele ato violento. Ela não conseguia transmitir o seu amor para a filha. E Tituba sentia muito isso. Até que a mãe conhece um também escravizado, Iau. Só para situar vocês, né, a Bena era uma mulher escravizada. Ela acabou depois conhecendo esse rapaz, o Iau, que também era escravizado. E o Iau muda um pouco a mente da mãe em relação à filha. E essa parte é bem interessante, onde ele diz que ela não pode tratar a filha dessa maneira, já que a situação deles é tão complicada. Por que complicar ainda mais rejeitando a filha? E então a Bena começa a pensar um pouco mais, ela tenta mudar seu comportamento com a filha, e o Iau passa a ser um verdadeiro pai para Tituba. Então, em diversos momentos da história, a gente vê a face cruel do homem branco, né? Como que os escravizados eram tratados pelo homem branco. Não eram tratados, eram destratados, né? A gente também acompanha aqui o desfecho da mãe de Tituba, que é uma mulher que também sofreu muito. E é muito interessante trazer essa reflexão agora, porque a Maryse Condé, ela faz questão de mostrar toda essa face da mulher na sociedade puritana. Tanto as mulheres escravizadas, quanto as esposas dos homens brancos. Ali a Maryse Condé traz essa reflexão de que a mulher tinha que ser submissa, de que a mulher sofria de todas as formas, tanto violência física quanto violência psicológica. Então ela resgata aí e mostra esses dois lados da mulher nessa sociedade puritana. Após esse desfecho aí da mãe de Tituba, não vou comentar muito pra gente não acabar gerando spoiler aqui, mas a Tituba acaba conhecendo a mãe Yaya. Mãe Yaya. Bom, eu li como mãe Yaya, né? Mãe Yaya. Ela era uma mulher que utilizava de tudo que a natureza poderia proporcionar para curar as pessoas, né? Fazia seus
seus remédios naturais. Tinha uma forte ligação também com os espíritos. Então a gente vê o lado religioso presente também. Esse lado religioso que vai ser visto nessa sociedade puritana como bruxaria. Então a gente acaba se indagando aí o que aquela sociedade, né, numa sociedade do século XVII, que não aceitava outras crenças, então acabava sendo vista, essas crenças acabavam sendo vistas como bruxaria. E essa mãe Aya ensina muito, muito pra Tituba. Ela fica sendo sua verdadeira segunda mãe. E é muito interessante a gente ver o relacionamento das duas durante a história. E é um livro, gente, repleto de acontecimentos. A todo momento a gente vai conhecer novos personagens. Então é um livro que não fica estagnado em um único fato, sabe? A gente acompanha a história de Tituba em diversos lugares, com diversas pessoas, quem passa pela vida dela. E isso faz tão bem com que a leitura não fique cansativa. Foi uma leitura que eu fiz muito rapidamente. Bom, a vida de Tituba não foi nada fácil. Ela passou por diversos lugares, como eu disse, até que ela chegou em determinado lugar onde ela conheceu John Whedon. E esse cara, ele é um personagem que foi meio que uma incógnita pra mim. E Tituba mostrava sua força ao rebater tudo que ela não acreditava, sabe? Então, quando Samuel Parris falava determinadas coisas para ela, inclusive sobre ser mulher, né, rebaixava as mulheres, Tituba não se mantinha calada. Tituba falava o que ela pensava, né? Ela sofria suas punições, ela acabou sendo perseguida. Então, por ser mulher negra, que acreditava em o que eles diziam, né, magia, que não era magia, era a crença religiosa que a mãe Aya passou para ela. Então ela foi duramente perseguida. E o final, né, a gente já imagina ali de Tituba, mas muita coisa acontece até esse final. Samuel Parris e sua família foram para Salem, e claro que John Whedon e Tituba também foram. E ali é que o destino de Tituba ia ser marcado mais ainda. Algumas pessoas durante a história foram ficando doentes e Tituba utilizou o que aprendeu com Mãe Aya para curá-los. O desfecho ali em Salem a gente já imagina. Muitas coisas aconteceram, inclusive, em Salem. É uma história onde a gente tem aspectos culturais bem marcados. É um livro também que trouxe para mim inúmeras reflexões sobre a sociedade puritana. Como, por exemplo, Tituba questionava a religião, o cristianismo, né, era empurrado goela abaixo para os escravizados. Então, Tituba sofreu muito com isso. Ela não aceitava ter que acreditar em algo que ela não acreditava. E a gente acompanha toda essa angústia dela. E ela faz uns apontamentos aqui interessantíssimos. Quando ela é questionada, né, pelo próprio John Whedon, que foi o seu companheiro, por que ela não aceitava Deus, por que ela não acreditava na Bíblia, a todo momento ela falava, mas que Deus é esse que castiga? Ou ela também questionava por que aquelas pessoas falavam mais em demônio do que no próprio Deus. E a gente pode trazer bem isso para os dias de hoje, né? Que algumas igrejas falam muito em demônio, em inferno, mais do que na bondade, do que em Deus, no que no céu, né? Na salvação. E esses foram alguns questionamentos que eu também acabei fazendo, que lá no século XVII isso acontecia, e hoje a gente também pode ver isso. Então Tituba também questionava esses comportamentos que ela não concordava. Em certo momento aqui, a Maryse Condé faz uma intertextualidade com a Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne, que foi uma das melhores histórias que eu conheci no curso de letras, nas aulas de literatura. E aqui a gente tem a própria Hester, que é a protagonista do A Letra Escarlate. A Letra Escarlate é um livro também que se passa nessa sociedade puritana do século XVII. E quando Tituba foi presa acusada de bruxaria, ela encontra Hester na prisão. E ela vê em Hester o reflexo de uma mulher bondosa. E as duas começam a conversar, né? E Hester diz que está ali porque foi acusada de adultério. E naquela sociedade as adúlteras andavam com a letra A, a letra escarlate, que é o A vermelho, aquele vermelho escarlate pendurado na roupa para todo mundo na sociedade ver que ela era adúltera. Então tem esse diálogo aqui interessante, foi uma coisa que eu gostei bastante de ver essa intertextualidade da Letra Escarlate e eu, Tituba. Num momento de muito sofrimento, de muita angústia, que Tituba viu em Hester uma amiga.
Então tem uma troca bem bacana aqui de ideias, de pensamentos entre as duas, principalmente da compreensão do ser mulher, né, da luta que elas tinham que encarar diariamente por ser mulher. Aqui, Eu Titubo é um livro que traz a todo momento reflexões sobre a condição da mulher nessa sociedade puritana e, além do ser mulher, sobre a escravização, né, sobre as mulheres e os homens também escravizados, mas principalmente da mulher escravizada. Então é uma história que traz a memória também da escravização vivida pelos povos africanos. E a gente tem aqui alguns relatos do julgamento, onde a autora coloca, né, que foi retirado mesmo do documento do julgamento de Tituba. Vou deixar aqui na descrição alguns links sobre matérias das Bruxas de Salem, que é bem interessante pra gente ler também, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa história. Gente, é claro que já fica aqui minha indicação de leitura. Esse é um livro que com certeza mais pra frente eu vou querer reler. É um livro que dá para se trabalhar com determinadas turmas em escola, né? É interessantíssimo, inclusive. Dá para trabalhar a interdisciplinaridade também, história e literatura. Então, a minha mente de professora já fica, né, trabalhando aí também a todo tempo na leitura. Foi a melhor leitura que eu fiz esse ano, uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Caso vocês tenham interesse em adquirir o livro, vou deixar o link aqui na descrição. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal, de me acompanhar por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.